O que está ocorrendo lá é o seguinte: Israel e o Hamas têm e não têm razão. Estados Unidos e Rússia, que têm protagonizado os vetos, não têm razão. O Brasil e os demais países que defendem uma solução para esse conflito trataram de convocar a Assembleia Geral diante do fato dos vetos dos Estados Unidos, da Rússia, às tentativas de aprovar-se uma declaração do Conselho. É, o que vai ocorrer? Como disse o Josias, a Assembleia não tem um poder impositivo, mas o Brasil, que quer apresentar uma nova proposta de declaração do Conselho da ONU, do Conselho de Segurança, o Brasil quer usar o Brasil e os demais países, usar essa votação na Assembleia Geral, que provavelmente será aprovada o pedido de cessar fogo, etc., vai relação para forçar o Conselho a votar a favor de uma declaração efetiva contra a guerra, que é o que está precisando ocorrer e não está ocorrendo. Aparentemente, pelos últimos movimentos, o que está se mostrando é um risco muito grande de o conflito se tornar um conflito nuclear. Os Estados Unidos já está ali ameaçando cada vez mais o Irã está ameaçando cada vez mais Israel. Israel também possui um armamento nuclear. A Rússia já disse que, se tiver problema, vai entrar na história. Então, o conflito ali se alastrar e se tornar um conflito nuclear, não falta muito. É esse o problema que eu vejo no momento diante disso, e acho que é a tal história. Qualquer maneira de amor vale a pena. Nesse momento, qualquer coisa que seja feita para parar, para evitar um conflito final, é o ideal. Ô Josias, e o Brasil nisso tudo, né? A diplomacia brasileira? Quer me parecer, Diego, que a diplomacia brasileira está fazendo um papel absolutamente correto. Por coincidência, esse conflito estourou no momento em que o Brasil estava exercendo a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. É um poder volátil, tem duração curta, de um mês apenas, mas o Brasil, como coordenador, não tem poder para determinar o comportamento das potências com assento no Conselho de Segurança, 5 delas com poder de veto. Então, as decisões lá, ainda que aprovadas, são 15 membros, ainda que aprovadas por maioria de votos, 9 votos, se um vetar, não passa. O Brasil apresentou uma resolução, negociou o texto, obteve 12 votos. Mas foi vetado pela representação dos Estados Unidos o texto e não foi aprovado. Me parecia um texto muito adequado, mencionava o ataque terrorista contra Israel, mencionava a necessidade falava, em primeiro lugar, de cessar fogo humanitário. Aí houve uma interpretação segundo a qual a expressão cessar fogo significava negar a Israel o direito de reagir, de contra-atacar contra o Hamas. Mas isso é uma bobagem, uma tolice, porque o direito dos Estados a autodefesa está previsto, inclusive, na Carta da ONU, mas o Brasil modificou o texto, trocou ali por pausa humanitária, em vez de cessar fogo, pausa humanitária, mas ainda assim foi vetado pelos Estados Unidos. E o Brasil tentou articular outros textos, está pensando agora em articular um 5º texto, mas teve um comportamento muito decente na Assembleia, no Conselho de Segurança, fez o que deveria ter feito, e fora do Conselho, Diego, também se comportou muito adequadamente, porque trouxe todos os brasileiros que estavam ali na zona de guerra e que quiseram voltar para o Brasil. Há uma pendência que diz respeito às 3 dezenas de nacionais que ainda estão lá dentro da faixa de Gaza, trancados, e
para que esses brasileiros sejam repatriados. A diplomacia brasileira depende da boa vontade do Egito, de Israel e até do Hamas. Então, por enquanto, essas 3 dezenas de brasileiros estão lá trancafiados, mas o Brasil já colocou o avião à disposição, a diplomacia do Itamaraty está a postos, está ali tentando bravamente liberar, abrir as portas ali da fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Então, eu diria a você, Diego, que o Brasil teve um comportamento absolutamente adequado. Até as declarações do presidente da República, do Lula, que errou à farta em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, igualando agressor e agredido. Aqui não, aqui, nesse caso do confronto entre Israel e Hamas, o Lula foi muito apropriado nas suas declarações, falou em terrorismo desde a primeira manifestação, quando condenou o ataque feito pelo Hamas em território israelense. Depois foi adequando as suas manifestações à medida que Israel extrapolava na sua resposta, matando civis. O presidente aí também condenou a forma inadequada com que Israel responde à agressão que sofreu. Então, foi tudo muito adequado. Agora, essa adequação, Diego, não resultou em muita coisa, exceto pelo resgate dos brasileiros que já voltaram para o país. O país se frustrou na sua tentativa de obter na ONU uma resolução humanitária que interferisse, que tivesse poder de interferência ali na faixa de Gaza para socorrer quem está sofrendo ali. Pois é, ataques na faixa de Gaza, também ataque em Tel Aviv. A gente tem imagens de um prédio que foi atingido em Tel Aviv, em Israel. Uma atualização aí na guerra, um foguete atingiu um condomínio em Tel Aviv, deixou feridos e o Hamas assumiu a autoria do ataque. Um foguete atingiu esse prédio residencial na manhã de hoje, aqui pelo horário brasileiro. Foi disparado, atingiu o prédio no horário local por volta de 2 horas da tarde. Sirenes foram acionadas e Tel Aviv aí depois desse ataque. O lançamento danificou apartamentos no último e no penúltimo andares do prédio. Segundo a polícia de Tel Aviv, publicou essa imagem e essa informação nas redes sociais. O braço militar do Hamas assumiu a autoria, a responsabilidade desse ataque. 3 pessoas ficaram feridas. Um jovem de 20 anos foi levado a um hospital com ferimentos na cabeça, braços e pernas. Outros 2 tiveram ferimentos leves e foram atendidos aí mesmo no local. Bom, a gente está vendo ataques, então, se replicarem em Israel agora em menor quantidade, mas mesmo assim ainda há, como a gente está mostrando, na faixa de Gaza uma grande destruição e muitos são os mortos, Thales. Te faço a mesma pergunta que fiz para o Josias. Como é que você tem visto a diplomacia brasileira? Olha, primeiro sobre essa questão aí do ataque, o Netanyahu vendeu para a população de Israel que ele podia proteger de qualquer ataque. Vendeu isso e o ataque do Hamas, aquele ataque terrorista do Hamas, com que pegou centenas de pessoas, 1.000 e tantas pessoas, 1.000 e tantas mortes, aquele ataque mostrou à população de Israel que não há proteção total numa guerra, não há hipótese de proteção total num conflito. Agora, isso aí vai mostrar isso aí também. Daqui a pouco, se continuar assim, o Irã vai usar os equipamentos deles, há mísseis do Irã, há mísseis também do Hezbollah, que podem chegar a Tel Aviv. A proteção não é total. É isso que as pessoas têm que saber. Há riscos de ambos os lados. Quanto a grande preocupação do momento da diplomacia brasileira são os nossos nacionais que estão dentro da faixa de Gaza. Esses estão, no momento, correndo sério risco e, por mais que a gente tenha tentado, junto a Israel, junto ao Egito, junto ao próprio Hamas, fazer com que eles saiam, não está surtindo efeito. E não surte efeito por causa do radicalismo do Hamas e de Israel. Mas, no momento mais de Israel, que não abre ali a fronteira com o Egito, temendo que saiam
membros do Hamas por ali também. E assim como o Egito tem resistência à possibilidade de que entrem mais palestinos e peçam asilo no Egito, e o Egito não quer ceder para palestinos ocuparem o país. Então, a situação hoje é trágica para a diplomacia brasileira, está muito, muito preocupada. Tudo bem, está tentando lá ver se acerta o conflito, se diminui o conflito por meio da ONU, mas está muito preocupada e não está vendo solução imediata para o caso dos nossos nacionais que estão na faixa de Gaza. Sim, já